E um terremoto de 5,2 atingiu o Oceano Atlântico, de frente sim com o Nordeste brasileiro. A cada dia que passa, a impressão que dá é que os terremotos estão aumentando em todo o Oceano Atlântico, desde a Islândia até nas Ilhas Sandwich. Pois bem, meus amigos, então nesse vídeo hoje eu vou expor a minha opinião a respeito disso. Será que estão nascendo também vulcões no Oceano Atlântico? Bem-vindos ao canal Voz no Céu. Olá família, boa noite, bem-vindos ao canal Voz no Céu. Como sempre, de cara eu peço para deixar o like, deixar o joinha, como sempre, para fortalecer o nosso canal e também nossos vídeos. Meus amigos, temos como tema, claro, a astronomia, gosto de abordar o tema ufológico também, faço estudos a respeito desse aquecimento, o que está acontecendo no planeta, o chamado aquecimento global, e também quero deixar bem claro que fazemos pesquisas geológicas, tá? Só que nas pesquisas eu vejo a situação de uma forma um pouco diferente, né? Não como a ciência convencional está acostumada a ver. Tanto é que se tiver algum geólogo assistindo o meu vídeo, eu ficaria muito grato se pudesse comentar aqui nos comentários se porventura o que eu vou dizer agora foge da geologia. Tá? Bom, por exemplo, parece que foi ontem, né? Ontem aconteceu um terremoto de 6,2, podemos ver, de acordo com o painel global, aconteceu um terremoto de 6,2, vamos lá, dia 9 me parece, um de 6,2, só vou encontrar o terremoto e mostrar para vocês. Pronto, encontrei. Vou ampliar. Um terremoto de 6,2, 10 km de profundidade, dorsal do médio Atlântico, bem de frente ali com o Nordeste. Claro, não é um terremoto que tem potência para gerar um tsunami, porém, terremoto acima de 6. Eu acompanho o painel global já tem 4 anos, e pelo menos de um ano para cá, um ano e meio para cá, eu tenho observado esses tremores com maior intensidade, acima de 6, no Oceano Atlântico. E vocês que são inscritos antigos também estão percebendo isso, porque vocês acompanham junto comigo os sites de terremoto, vocês também acompanham o painel global, e vocês também estão estranhando, quem acompanha está estranhando esses terremotos acima de 6 na dorsal mesoatlântica. Pois bem, dia 9, 6,2, tá? Quando foi hoje é dia 11 de outubro, não é? Também já deu um outro de 5,2, norte das Ilhas Ascensão, bem ali entre a África e a América, né? Bem esse tremor aqui, ó. Novamente, a maioria desses tremores acontece bem ali de frente com o Nordeste. Eu disse, foi num vídeo em questão, que com as placas elas se afastam. Vocês podem compartilhar também esse vídeo com algum geólogo, tá? Elas fazem movimento divergente de afastamento, mas pode ter alguns locais no fundo alguns locais que a placa, nisso que ela vai se afastando, provoca um movimento também divergente, acaba dando uma encostada, uma sarrada em alguns pontos. Tá? Mas também temos que ver uma outra situação, o aglomerado sísmico. Tá? Quando acontece um aglomerado sísmico, pode ser que esteja nascendo um vulcão. Tá? E isso pode ser no caso da Cordilheira de Rick James, os terremotos marítimos, ali está acontecendo um aglomerado sísmico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, temos que ficar atentos. Se eu estiver errado, mais uma vez, eu gostaria que um geólogo me corrigisse. Pode nascer vulcões a qualquer hora, porque o planeta, sim, é um organismo vivo. Tá? Então, assim como nasceu um vulcão bem aqui, os geólogos sabem, eu estou com o cursor do mouse, vocês estão vendo? Então, não tinha um vulcão ali. Mas o vulcão nasceu, parece que foi em 2018. Uma forte erupção que deu ali entre Madagascar e África. Simplesmente a crosta oceânica, ela trincou, ela rachou, houve uma intrusão de magma, né? O magma fica embaixo da crosta, o magma ele penetrou, ele perfurou a crosta, falando de uma forma bem leiga, e gerou um vulcão submarino.
futuramente vai ameaçar Madagascar. Isso é claro, daqui a alguns anos. Então o mesmo pode acontecer também com o Oceano Atlântico. Tá? Pode acontecer o mesmo com o Oceano Atlântico. Então eu gostaria que algum geólogo avaliasse o que eu estou dizendo. Se estiver falando besteira, pode comentar aqui nos comentários, que a intenção é aprender. No meu ponto de vista, vamos ficar de olhos. Outra coisa, sempre quando acontecem terremotos fortes, acima de 6, chegam nas praias do Nordeste. Eu canso de falar isso aqui. Não sei por qual motivo. Ou melhor dizendo, acredito que esses óleos que estão chegando, né, esse petróleo cru, pode ser de causa natural. As placas dando pancada na outra pode causar uma pressão e expelir óleo para a costa brasileira. Tá? Resumindo, acredito que esteja acontecendo uma anomalia pegando desde em cima, em toda a dorsal mesmo atlântica, até nas ilhas Sandwich, isso mesmo. Lembrando que aconteceu um enxame sísmico de 85 mil terremotos, parece que foi em 2019, 2020, algo assim. E aí chegaram à conclusão que um vulcão também, extinto há milhares de anos, está entrando na vida. Tá? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, lembrando que isso é material de live. Qual a minha preocupação? Futuramente, algum evento geológico no fundo do mar causar problemas diretamente para o litoral brasileiro. Tá? Então, acessando o demais site, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Acessando esse site primeiro, um outro site de terremoto, observem a quantidade de tremores agora na Islândia. Pronto. Esse é o terremoto em questão. Esse é o terremoto em questão de hoje. O de ontem parece que foi um pouquinho mais acima. Então, ou seja, temos que ficar atentos também se esses tremores que estão acontecendo de frente para o Nordeste, isso pode ser o início de um enxame sísmico, porque pode estar entrando um vulcão pode estar entrando em erupção ali, não só por causa de pancadas, terremotos por vento de pancada, mas pode ser, ou seja, terremotos não de caráter tectônico, mas podem ser terremotos de caráter vulcânico, porque alguns dias atrás deu de 6, hoje 5. Então tem que ser investigado. Enquanto isso, lá em cima, isso para mim são tremores de caráter vulcânico. São tremores de caráter vulcânico. Vou mostrar para vocês o enxame. Com certeza, pode ser um tremores aí de caráter vulcânico. Com certeza tem magma jorrando ali. Com certeza tem um vulcão nascendo, ou pelo menos se tiver um vulcão inativo, provavelmente tem um vulcão entrando em erupção ali. Ora, cientistas, geólogos da sociedade criativa, o material de live, alertaram que o Oceano Atlântico estão acontecendo anomalias. Eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, geólogos acreditam, até o Douglas Vogt, um americano, parece, ele disse que o aquecimento global talvez se deve ao aquecimento do mar provocado por intrusão de magma. Eu explico muito isso aqui no canal no Céu e eu acho uma coisa que tem que ser levada em consideração. É um estudo que tem que ser levado em consideração. Ao invés de ser culpado tanto de CO2, temos que ver o que está acontecendo no interior do nosso planeta. Tá? Então, vemos que acima está acontecendo aglomerado sísmico também, né? Mas como que existem muitos vulcões, agora que eu vou entrar com no outro site, Vulcanos, um site muito bom também. Eu vou mostrá-los a quantidade de vulcões que existem no fundo do mar, de frente com o Oceano Atlântico, só que esses vulcões eles estão extintos, tá? Ou pelo menos estavam extintos. Tá? Está fazendo o carregamento. Então estou apresentando para vocês o material de live, mas como que deu um tremor no Atlântico novamente, então já estou até antecipando esse material de live. Então vemos aqui, né, todos os vulcões aí ativos, bastante, né, muita coisa.
inclusive o Stromboli também em toda a opção na Itália, e vemos muitos outros que estão aí para acordar, não é? Esses que estão em laranja estão para acordar. E agora eu vou programar todos os vulcões, opção All. Então vocês vão ver a quantidade de vulcões que existem pelo mundo, inclusive no mar. Uma coisa que vocês têm que aprender, que a maior parte das erupções vulcânicas são submarinas. Vocês sabiam disso? Existem mais vulcões no mar do que no continente. Tá? Um exemplo, vocês podem ver a quantidade gigantesca de vulcões aí no mar, inclusive no Atlântico. Vejam só isso. Olha só a quantidade de vulcões no... Vou tentar dar um zoom aqui. Principalmente a quantidade de vulcões de frente com o Brasil. Vocês estão vendo? Inclusive onde que está acontecendo os tremores, tá? Bem aqui de frente com o Nordeste. Eu vou dar mais um ainda. Eu vou dar mais um. Pronto, para todo mundo ver melhor. Olha só. Vocês estão vendo esses 3 vulcões aqui? Vamos ver se eles têm nomes. Olha, Ascensão, olha só. Ascensión Volcano. Olha só. Os tremores estão próximos a eles. Olha só. Vulcão desconhecido, não é? Ó. Comanche. Olha só. Olha só. Então, onde estão acontecendo os terremotos? Alguém expôs essa teoria? Não. Ninguém expôs. Acredito que até mesmo dentro da geologia, ao público, ninguém expôs. Então estou sendo o primeiro canal a expor isso aí. Então por isso que é até bom se vocês quiserem levar o vídeo para algum geólogo. Porque se acontecerem, for ficando cada vez mais frequente, vocês inscritos também que acompanham aí o meu trabalho, é bom a gente acompanhando a evolução dos sismos. Porque se continuarem terremotos frequentes de frente com o Nordeste, como está acontecendo, ainda mais tremores acima de 6, e depois começar um enxame, terremoto de 4, terremoto de 4.5, 5.6, em um único ponto, também pode ser não um terremoto de caráter tectônico, mas vulcânico, né? Magma jorrando, formando um novo vulcão, ou esses vulcões que já estão extintos podem estar voltando à vida. Então isso tem que ser investigado, lembrando que, no ponto de vista, eu acredito que eu não estou errado. Pode sim nascer um vulcão da noite para o dia, sim, no Oceano Atlântico. Por que não? Se nasceu bem aqui, ó, em Mayotte, foi descoberto pela França, tem um terremoto de 4 ponto alguma coisa, depois deu um enxame sísmico. A França já imaginou que tinha algo errado. Os franceses, geólogos franceses, investigaram e encontraram um vulcão, uma criança nascendo. Já tinha quase 1 quilômetro de cone no fundo do mar. Tá ok? Então, é uma coisa que talvez pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, o Oceano Atlântico também. Uma das 3 hipóteses para esses terremotos. Choques tectônicos, ou até mesmo, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, vulcões nascendo, ou esses vulcões que já estão aí extintos estão voltando à vida. Claro, vulcões extintos voltarem à vida, a geologia não aceita isso. Não aceita muito. Mas eu acho que tudo tem que ser possível, tem que ser investigado. Tá ok? Então, novamente, esse tremor de 5.2, vamos ficar de olho nos terremotos. Tá ok? Lembrando que a maioria dos vulcões, eles se encontram sempre entre uma placa tectônica e outra. Sempre quando há um encontro tectônico. Por exemplo, o encontro tectônico é entre a placa sul-americana e a placa sul-africana, cheio de vulcões. Ó. Engraçado, no Brasil também tem vulcões, tá? Poços de Caldas, sim, extintos, né? Mas tem, Nova Iguaçu, Poços de Caldas, São Paulo. Devia estar registrado e não está. Então a quantidade de vulcões é muito maior do que essa que estamos vendo. Para vocês verem que o planeta ele realmente é um campo minado. Então quem gostou das informações, claro, dedo no like, compartilhem e até o próximo vídeo. Lembrando que eu quero aproveitar, antes de encerrar o vídeo, comentar um pouquinho da situação da Venezuela. Até queria fazer um vídeo sobre isso, né?
parece que a tempestade, o furacão Júlia também, muitos estragos na Nicarágua. Eu não vi nenhum vídeo sobre isso nos grupos, por isso que eu não fiz um vídeo sobre isso. Então Júlia deixa vítimas em grave deslizamento e enchente na Venezuela e também Nicarágua, né? Então é importante também dar ênfase para o que acontece na Europa, aqui na América, perdão. Porque quando é na Europa, né, eu fui nos Estados Unidos, na Califórnia, foi aquele estadalhaço. Então quando é um lugar carente, eu já percebi que tem pouca cobertura. Tá? Isso não é certo. Então, aí muita destruição na América Central e Venezuela. Não sei se foi uma tempestade. Acho que foi uma tempestade, não é? O que foi isso? Um furacão? Parece que foi uma tempestade tropical. Não sei se chegou a ser um furacão. Estou por fora desse evento. Mas causou muita destruição na Nicarágua. A força de Júlia não diz aqui o que é. Então, qualquer outra informação sobre isso, eu vou fazer um vídeo e vou postar aqui no ar para vocês. Isso daí é um exemplo. Tá? Tudo está em constante movimento, nada é eterno, tudo está em constante transformação. E a ciência tem que começar a aceitar isso. As pessoas têm que começar a aceitar esse tipo de coisa. Até mais.